Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 12, versos de 5 a 7. Eu vou fazer a leitura do verso 5 a 7 e depois nós iremos fazer uma retrospectiva e dando continuidade ao texto. Diz assim a palavra do Senhor: Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Os perversos serão derribados, já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Queridos, na semana passada, nós iniciando e falando do verso 5, nós vimos aqui que os pensamentos do justo e os pensamentos, planos, propósitos, orientação dos perversos são diametralmente opostos, são completamente opostos. E aí vimos também que esses propósitos e planos, que são traduzidos por pensamentos e conselhos, eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo, e essa é a ideia aqui do texto, quando ele fala que os pensamentos do justo são retos, os conselhos do perverso são engano. Essa é a ideia de um conselho que tem um propósito, que tem um alvo. E aí nós falamos uma coisa interessante a respeito da Escritura, não só nesse texto, no verso 5, mas em toda a Escritura, como ela é profunda e discerne os pensamentos e a intenção dos corações. E não só discerne essas coisas, mas julga também. E aí vimos que os pensamentos dos retos são a evidência de um homem justo, da mesma forma que os pensamentos e os planos e os propósitos dos perversos apontam para a impiedade do seu coração. E aí citamos uma frase de Matthew Henry, que diz assim: um homem pode ter em sua mente mais sugestões, mas ele não as alimenta nem abriga para que amadureçam em maus projetos e resoluções. E aí lembramos que falamos na semana, nessa pregação, que mais sugestões, pensamentos ruins, eles vêm à nossa mente. E de que forma eles vêm à nossa mente? Na realidade, essas coisas vêm pelo mundo, pelo diabo e pela carne, que representam as coisas que ouvimos e vimos, as sugestões de Satanás e aquilo que vem do nosso próprio coração. E essas sugestões, essas más sugestões, esses maus pensamentos, eles vêm à nossa mente por causa da nossa humanidade, porque somos pecadores, mas jamais podemos alimentar essas coisas. E aí falamos que o maior campo de batalha que existe da vida de uma pessoa, de um homem, é a mente. A mente. Por isso, nós devemos nos alimentar, ou seja, alimentar a nossa mente daquilo que é virtuoso, daquilo que é bondoso. E aí citamos lá Filipenses capítulo 4, verso 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí vimos que quando nós alimentamos a nossa mente com coisas sem valor, estamos dando ocasião para pensamentos impuros e comportamentos impuros também. E como nós vimos anteriormente no verso 5, que ele nos fala, ele faz esse contraste entre o que é ou o que são os pensamentos, os propósitos, as orientações do justo e do perverso, que demonstram o intento dos seus corações. No verso 6,
nós vamos ver de que maneira esses planos eles são executados, né? De que maneira esses contrastes, esses planos contrastantes são executados, tanto na vida do ímpio quanto na vida do justo. E aí a palavra de Deus diz assim: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. É interessante a gente perceber que a gente aqui volta a se deparar com os pecadores e com a sedutora, e eu vou citar, foi citado anteriormente, né? Por quê? Porque esses são caracterizados por um discurso pervertido em todo o livro de Provérbios, né? E por mais que lá no verso 5 a gente veja o que são esses pensamentos, né? Aqui nós estamos vendo como eles se processam, como eles se desenvolvem. E uma das características de um ímpio e de um justo está na sua boca. Interessante isso, né? Então o livro de Provérbios, ele vai caracterizar o pecador, a sedutora, os pecadores pelo seu discurso, que é um discurso pervertido. Abra aí Provérbios capítulo 10, verso 32. Nós vamos olhar de uma maneira geral o livro de Provérbios para perceber isso. Provérbios capítulo 10, verso 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Abra Provérbios capítulo 1, verso de 10 a 14. Olha o que diz o texto: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Como é essa sedução? Por meio do discurso, da fala, né? Do engano. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo inteiros, acharemos toda sorte de bem precioso, encheremos de despojos a nossa casa, lança a tua sorte sobre nós. Perceba que esse discurso de sedução caracteriza os homens perversos, os ímpios. Provérbios capítulo 2, verso 12 a 16. Diz assim: para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas, se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras. É interessante que nós vamos perceber aqui, é isso que o provérbio está mostrando, que o pensamento leva a palavras e as palavras levam a ações. Provérbios capítulo 22, verso 14. Diz assim: cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. Por que ele diz que é boca profunda e chama-se de uma cova? Por causa da sedução, do engano. Provérbios capítulo 6, verso 24. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas. A cova profunda é a boca da mulher estranha. Lisonjas da mulher alheia. Abra aí Provérbios capítulo 4, verso 14. Não entres na vereda dos perversos, nem siga os seus caminhos, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Provérbios 6, verso 12 a 19. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade da boca, que acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. Veja que os planos enganosos dos perversos são manifestados pelas palavras letais que saem das suas bocas. Tanto o conteúdo das suas palavras, como falsas acusações, subornos, seduções,
quanto o estilo delas, ou os sinais sinistros, os códigos secretos, a retórica que eles usam. Todas essas coisas têm o objetivo de matar o inocente. É isso que a Escritura vai dizer. Provérbios capítulo 6, verso 12 a 13. O homem de Belial, o homem vil, é que anda com a perversidade da boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. A ideia aqui é um engano, que tudo na fala e o que conduz, os instrumentos que conduzem essa fala, levam ao engano. E metaforicamente nós vamos perceber que esses versos nos mostram que o seu modo de falar é uma emboscada sangrenta, com o propósito de prender e matar os inocentes, incautos e cidadãos honestos. O engano, o logro, por isso que ele diz, mas os conselhos do perverso enganam. E aí nós temos um exemplo da Escritura disso, dentre vários, que é a vinha de Nabote, aquela narrativa da vinha de Nabote, né, de Jezabel, e seu comparsa, rei de Israel, né? E ela cria uma trama para que ele possa possuir um terreno de forma inapropriada, por meio de falsos testemunhos. Esse é o objetivo, é a forma de ação dos perversos. As suas palavras levam à destruição. Tem como alvo o engano, tem como alvo a corrupção. Se nós olharmos, a gente olha o texto bíblico assim, parece que essas coisas estão distantes de nós. E até parece que essas pessoas fazem isso intencionalmente. E eles fazem. Eles fazem. Quando aquele jovem é convidado para se unir àquele grupo e lesar alguém, parece que o intento deles é um intento mau. E mas isso faz parte da natureza deles. Lembre você no seu trabalho, na sua escola, ou na sua atividade, ou até mesmo na sua casa, quando essa casa é uma casa onde vive um ímpio e um crente. Perceba que o que essa pessoa faz, ou aquilo que ela oferece, ou o entretenimento, ou a diversão, ou qualquer outra coisa que ela faça, e que chame você a fazer, não tem esse intuito. Por mais que ela ache que sair para um determinado lugar e tomar um determinado tipo de atitude naquele lugar seja algo bom. Ele acha que não está prejudicando você ou fazendo algo errado, às vezes até acha, mas é só se lembrar de situações semelhantes, de amigos, né? Pessoas próximas e até familiares nos convidando a fazer coisas contrárias à palavra de Deus e que são naturais e comuns a eles. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Você já foi convidado a participar de alguma coisa que era ímpia, profana, vergonhosa, ou que ia contra a sua religião, a sua fé, por alguém do mundo? E esse convite, às vezes, não era um convite maldoso, vamos dizer assim. Aparentemente não era maldoso, ou parece que a intenção do coração daquela pessoa não era uma intenção maldosa aos olhos dela. É a ideia daquele grupo de jovens seduzindo aquele rapaz para que eles pratiquem o mesmo ato. E um ato profano, um ato que desonra ao Senhor. Mas olha o contraste. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. Ou seja, a oposição aí é entre
trazer morte e trazer vida. Em contrapartida, a palavra dos perversos, temos as palavras salvadoras na boca de homens justos. Porque os homens bons expressam auxílio aos seus próximos, pois a boca dos retos está pronta para ser aberta na causa dos oprimidos. Abra Provérbios capítulo 31, verso 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. E aí você vai perceber que os retos, o justo, o homem sábio vai abrir sua boca para defender e testemunhar a favor daqueles que são oprimidos e livrá-los dos ímpios que o espreitam. E a ideia aqui de Salomão não é somente com relação a falar a verdade, mas também diante de um julgamento, onde alguém vai chegar e vai defender alguém. E aí nós já vimos em outros contextos que a omissão de deveres quanto ao auxílio do necessitado, daquele que necessita da nossa palavra, do nosso testemunho, da nossa ação, é pecado contra Deus. É responsabilidade nossa ver alguma coisa que está próximo de nós e aquilo ali ser injusto, ser errado, e mesmo que isso não tenha nada a ver com você diretamente, mas você está ali presenciando, a sua obrigação diante de Deus é estabelecer a verdade. É chegar e dizer assim, olha só, não é isso não, aconteceu isso, isso e isso. Testemunhar a favor da verdade. Essa é uma obrigação nossa, para que a justiça se manifeste. Principalmente com relação àquelas pessoas que são necessitadas. Por isso Tiago vai dizer, a verdadeira religião é aquela que se mostra de que forma? De forma prática, refreando a língua, auxiliando o órfão e a viúva. Por quê? Porque essas pessoas naquela sociedade daquele tempo eram pessoas constantemente oprimidas. Muitos levavam esses aos tribunais, e essas pessoas não tinham ninguém por si, e eles perdiam aquilo que tinham. E ninguém se levantava a favor, nem do órfão, nem da viúva. E essa é uma das queixas do Senhor contra o seu povo. Não se manifestar para estabelecer a verdade e a justiça. Essa é uma característica do justo, do reto, do homem que teme ao Senhor. Por isso que ele diz que a boca dos retos livra homens, que essas palavras aí significam que ele salva da morte cidadãos inocentes e honestos, inclusive os próprios agentes desse livramento. Olha o que Provérbios capítulo 4, verso 5 vai dizer. Aí eu me lembro de Ló, né? Quando os homens de Sodoma o acusavam disso aqui. Você veio de fora e quer se meter em tudo? Você quer dizer o que está certo e o que está errado? Adquire sabedoria, adquire entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem dela se aparte. Segundo Provérbios, os retos fazem isso diretamente por meio de um discurso oportuno no tribunal e indiretamente por meio dos seus conselhos e ensinos. Então, aonde a verdade deve se estabelecer, é nossa responsabilidade dar o nosso testemunho. E aí a gente tem que chamar os crentes a terem discernimento, né? Porque vai existir situações que você vai ter que se meter, e essas situações não estão relacionadas a você diretamente. E quando isso vai acontecer? Quando alguém for prejudicado, quando alguém estiver perdendo alguma coisa, e que você for uma testemunha disso, você vai chegar lá e vai dizer, olha só, você desculpa, eu não tenho nada a ver com isso aí, mas olha só, isso aqui aconteceu assim, 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 dessa forma. Você está sendo injusto ou errado, agindo errado com essa pessoa, porque não foi isso que aconteceu. Eu vi. É lógico que em certas situações você vai vai ficar na sua, alguém vai, quando pedir a sua opinião, você vai dizer,
precisa ter discernimento, né? Mas o que está aqui em jogo é que nós, como crentes, nós, como justos, temos que ser testemunhas da verdade, não se intrometer na vida dos outros. Há uma grande diferença entre a pessoa que se intromete indevidamente na vida dos outros e aquela pessoa que é uma pessoa justa, sábia e que sabe o momento em que deve testemunhar em favor de alguém pela verdade. Olha o que Provérbios capítulo 10, verso 11 vai dizer. E não só com relação a isso, né? Ao testemunho, mas também ao conselho, ensino, né? É dessa forma que a boca dos retos livra homens, traz vida. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Os perversos para a morte, os justos para a vida, segundo a palavra do Senhor. É interessante porque essa sequência de paralelos sugere que os planos nobres e as palavras francas dos retos vão prevalecer sobre os planos e as palavras enganosas e letais dos perversos. E é assim que acontece, a verdade sempre se estabelece. Não há como não ser assim. Pode até demorar. Se você vive numa sociedade ímpia, completamente destituída de justiça, mesmo assim, a verdade vai prevalecer. Porque, segundo Agostinho, toda verdade é verdade de Deus. E essa verdade tem poder, seja ela qual for. Porque ela é criação, ela provém do Criador. Ela provém do Senhor sobre todas as coisas. Olha o que Provérbios capítulo 10, verso 14 vai dizer. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca dos nécios é uma ruína iminente. A palavra de Deus está dizendo que eles irão receber o justo juízo pelo seu comportamento. E da mesma forma que os planos dão origem às palavras, essa sequência que nós estamos vendo aqui do versos 5, 6 e 7, as palavras darão origem aos destinos. As palavras são frutos do pensamento, essas palavras geram ações que nos levam a algum lugar, e é isso que nós estamos vendo aqui. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra o homem. Os perversos serão derribados, já não são, mas a casa dos justos permanecerá. A consequência de maus pensamentos, de pensamentos ímpios, vão levar a comportamentos ímpios, e isso vai levar à destruição. É isso que a Bíblia está dizendo. O livro de Provérbios está nos mostrando que pensamentos conduzem às palavras, que geram ações, e essas ações consequentemente vão se direcionar a um objetivo, e os homens serão julgados por essas coisas. Abra Salmo 28, Salmo 28, verso 4. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. Volte para Provérbios, agora no capítulo 24, no verso 12. E olha o que a palavra de Deus diz. Existem milhares de textos da Escritura que mostram que as pessoas serão responsáveis, serão julgadas por aquilo que elas fazem, pelos seus pensamentos. 24:12. Se disserem não soubemos,
Não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. E um último texto, Apocalipse 18, verso 6. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela, falando da destruição de Babilônia. Há consequências, e essas consequências serão manifestadas. Pensamentos geram palavras, palavras geram ações. E seremos julgados diante de Deus por essas coisas. A palavra de Deus está nos dizendo que os pensamentos dos retos têm um objetivo, que é a glória de Deus, a justiça, ao contrário dos pensamentos dos perversos. E como eles fazem isso? Eles fazem por meio da sedução, por meio do engano, por meio do logro, tentando fazer com que aqueles que são diferentes deles se tornem iguais a eles. É o tipo daquele pensamento de quando uma pessoa está indo para o abismo, ela não quer ir sozinha, ela leva alguém com ela. Essa é a ideia. Por mais que seja perceptível a mente da pessoa, ou seja, ela sabe que está fazendo uma coisa errada e não quer fazer sozinha. É engraçado isso, né? Mas por mais que ele ache que aquilo seja bom, e ele percebe que aquilo que é bom é pecaminoso, e por isso ele quer alguém, ele quer um companheiro, uma companheira para ir para esse caminho. Ele quer arrastar alguém com ele. Ele não consegue ir sozinho para a destruição. Ele quer trazer destruição também para aqueles que estão ao seu redor. E a consequência disso, aonde essas coisas vão parar, vão lidar, vão ter o seu final, no verso 7. Os perversos serão derribados, já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Percebam que esse clímax aqui do verso 7 é semelhante ao verso 3, quando ele diz assim: um homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. E você vê aí um contraste entre derribar ou derrubar e permanecer firme. E é interessante que essa palavra aqui no original, derrubar ou derribar, se refere a um transtorno repentino e a uma inversão súbita numa cadeia de acontecimentos ou uma mudança inesperada de condição. Ou seja, eles pensam que estão indo bem, estão progredindo, estão progredindo no seu pecado e acham que nada vai acontecer e de repente, subitamente, a coisa muda completamente de figura. Eu acho que nós já vimos isso na nossa realidade, no nosso mundo, né? Até mesmo nesse mundo essas coisas acontecem, porque a justiça de Deus se manifesta. Homens que estão indo de mal a pior e acham que estão vivendo bem, que não serão pegos e que de um momento para o outro a coisa se reverte assim de uma forma mágica. E aquele que estava tão bem no seu pecado, ele é completamente envergonhado. Temos exemplos, né, na nossa vida prática. É só olhar para a política do nosso país. Né? E por mais que muitos permaneçam, continuem nessa prática, escondidos, a palavra de Deus diz que tem um dia que eles não vão escapar. Não tem como fugir dessas coisas. Pode ser que ele passe aqui nesse mundo assim, raspando-se, machucando-se, ralando, mas no mundo por vir não tem jeito. Não será um ralo,
Não será um machucão, não será uma amputação. Será completamente a destruição. E aqui, o que a gente vê? Esse texto transforma essa expressão em uma metáfora para o julgamento divino. E é interessante porque, de uma forma assim, bastante enfática, a estrutura do texto, a estrutura gramatical, cria uma promessa que o Senhor vai cumprir no futuro. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Quando você estuda língua portuguesa, né, e você estuda a questão do aspecto verbal, são coisas que a gente vê assim, mas passa desapercebido. O modo indicativo é o modo da certeza. O nosso presente do indicativo é o modo da certeza. E aqui está traduzido no presente indicativo. Algo que acontece no presente, algo que aconteceu no passado e algo que vai acontecer no futuro. Não é uma dúvida, não é uma possibilidade como subjuntivo, mas é uma certeza. Como ele diz aqui, os perversos serão, mas a casa dos justos permanecerá. É uma promessa do Senhor. É uma promessa de que essas coisas não passarão impunes. E é interessante porque no livro de Provérbios nós temos inúmeros textos que falam dessa certeza da justiça de Deus, de uma justiça temporal e de uma justiça cabal. Abra Provérbios capítulo 10, verso 25. A Escritura nos ensina isso. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Ontem nós estávamos indo para a casa do Francisco, e passamos ali pelo cemitério, né? E aí me deu uma saudade, né, do meu pai, conversando com Simone, e aí falei, cara, a morte é triste, né? Aí ela fala uma coisa que eu sempre digo: é triste para quem fica, para quem vai não. Se você morresse hoje e aí chegasse lá no gozo do Senhor e o Senhor dissesse assim para você, fosse possível isso, né? Você quer voltar? Você ia dizer não. Essa é uma grande realidade. Às vezes nós olhamos a nossa realidade como fixa a esse mundo. Paulo vai dizer, se a nossa esperança se limita a essa realidade que nós vivemos nesse mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Porque nós não temos olhos para ver o que está acontecendo hoje com o povo de Deus, com a igreja invisível, que está aguardando em júbilo o dia em que os seus corpos serão transformados como nossos, mas eles estão no estágio além de nós, eles estão no estágio intermediário, eles estão um passo à frente de nós, que ainda estamos nesse mundo. E o que eles estão vivendo agora, não de forma completa, mas já estão gozando da presença eterna de Deus. E quando provavelmente eles olham para trás, cronologicamente falando, o tempo que se passa aqui é tão efêmero e rápido. É quando você olha para trás e vê a sua juventude, né? Eu não lembro dos meus primeiros dias de vida, dos meus 4, 5 anos de idade. Às vezes uma coisinha ou outra, mas não lembro. Às vezes eu olho para trás da minha adolescência, né, e a minha juventude, né, que é uma coisa assim mais consciente. Eu não lembro de tudo, eu lembro de algumas coisas.
Às vezes, momentos pontuais, às vezes conversando com as minhas irmãs, com a minha mãe, ou com alguns amigos. Eita, aconteceu isso. Nem lembrava. Passa rápido. Agora imagine quando nós temos percepção da eternidade, como estamos nessa eternidade. A gente olha para esse mundo e vê, né, o pecado, a impiedade, corrupção, as coisas que a gente fica até assim, como é que essas coisas podem acontecer? Como é que é possível isso? Né? E pensamos que isso é uma eternidade, que isso é tudo que representa a existência humana. Não, não é. É um pingo no oceano. A eternidade é um pingo. Nós estamos vivendo hoje um pingo no oceano com relação à existência humana. Porque a eternidade ultrapassa qualquer limite de tempo. E quando falamos em eternidade, na perspectiva humana, falamos da eternidade de um início, onde começamos a existir e eternamente vamos viver. Isso não se compara com a eternidade de Deus, porque ela é tanto para frente quanto para trás. Mas é um pingo no oceano. E o Senhor está aqui, através da sua palavra, nos dando essa esperança, essa certeza, que as coisas não estão andando aleatoriamente. Não estamos vivendo um caos, por mais que olhemos e dizemos assim, é o caos. Para nós é um caos. Mas o Senhor está controlando todas as coisas. E nada vai fugir disso. Ninguém vai conseguir correr dessa justiça. Que Ele nos dá a certeza que será aplicada. Olha o que o verso 30 diz. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. E quando ele fala em terra, ele está falando de terra prometida, ele está falando de eternidade. O exemplo de Israel possuir a terra, da promessa física no Velho Testamento, era uma metáfora, uma imagem, por mais que fosse real, da Nova Jerusalém. Da certeza de que Deus vai cumprir e vai nos levar a salvo para essa cidade. E aí, nessa perspectiva, ele mostra que o triunfo dos ímpios é curto. Eles podem ser exaltados por algum tempo, mas em breve serão derrubados. As suas próprias dificuldades acabam sendo a sua destruição. E o que eles fazem, essa grande exibição deles desaparece. Porque Deus condena a morte o perverso que trama para enganar as suas vítimas, como o versículo 5 nos diz, que cria uma teia de palavras para enganá-las, no versículo 6, e que isso vai levar à destruição. Essa é a consequência. E olha aqui no verso 7, olha que interessante, ele liga a condição deles com a sua consequência. Eles são derrubados, eles já não existem mais, eles já não são. Em outras palavras, eles não terão forças para se recuperar de sua eliminação futura de uma terra arável e fértil depois de um julgamento. Ou seja, eles não habitarão, eles não permanecerão na congregação dos justos. E essa é a imagem do Velho Testamento para mostrar a vida futura do povo de Deus. E para mostrar que nesse lugar os gentios não entram. Eles ficam de fora. Olha o que Provérbios capítulo 2, versos 21 e 22 dizem. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Essa justiça eterna, ela já se manifesta nesse mundo, mas não completamente. Por que não completamente? Porque ainda sobra ímpio, tem muito ímpio por aí. Se a gente for ver, tem mais ímpio do que crente.
Mas essa justiça se manifesta aqui nesse mundo também. Nós temos exemplos bíblicos, como temos exemplos na nossa realidade, na história da humanidade, tirando a história bíblica, revelacional, a história da humanidade. Mas um exemplo da Escritura foi a forca de Amã. Ele preparou isso para Mordecai, mas isso se volta contra ele. Isso se volta contra ele. As pessoas estão muito preocupadas, com Covid e tal. A gente tem que se preocupar com qualquer doença, qualquer doença, Tem gente aqui que a gente está orando por câncer, outras doenças, Mas é só a Covid. Covid é uma desgraça, É uma calamidade o Covid. Mata milhares de pessoas por dia, como se outras doenças não fizessem isso com mais propriedade, com mais até eficácia, Uma doença que só pega pessoas de determinadas idades ou com determinadas deficiências, pessoas que estão com saúde, não vão morrer, precisam também se medicar. Mas é um medo que ultrapassa a condição da doença. E as outras doenças? Você não tem medo também, não? Tem gente morrendo de outras coisas. E não estão nem apercebidas. Mas estão preocupadas. Seja um câncer ou seja qualquer outra doença muito mais séria, muito mais grave, muito mais letal. Nós devemos confiar no Senhor. O nosso coração deve estar nele. Porque a nossa vida está na mão dele. E nós só vamos morrer quando ele assim determinar. Tanto para encerrar a nossa carreira nesse mundo, quanto para juízo dos ímpios. Porque muita gente morre nesse mundo por causa do pecado. Às vezes a gente não percebe isso, não está atento para isso. Muitas mortes que temos no nosso meio é por causa de pecados que as pessoas cometem. Não é por causa do pecado original, não. Pecados que as pessoas cometem. E aí subitamente morrem. Às vezes nós não sabemos diferenciar, porque nós não temos a onisciência de Deus. Mas existem alguns casos, às vezes, muito pontuais, que se torna muito claro a perversidade de uma pessoa e uma morte súbita. Ou até uma doença que aquela pessoa pegue. É difícil para nós identificarmos isso, quase que impossível. Mas isso é uma realidade que a Bíblia fala. E é algo que acontece. Da mesma forma que o Senhor chama o justo, como diz lá o peregrino, porque atingiu o fim da sua caminhada para a cidade celestial, ele também chama o ímpio, porque a medida da sua iniquidade chegou ao limite extremo da paciência divina. E aquilo que serve para libertação e glória na vida do crente serve para o início da destruição do ímpio, que é a morte física. E é interessante porque o Senhor Jesus ele intensifica o julgamento desses indivíduos na sua palavra, nas narrativas, ressaltando o tormento deles depois da morte. Nós temos vários exemplos. Um exemplo clássico é do rico e do Lázaro, do sofrimento daquele homem, agora antes rico e agora pobre, miserável. E aquele pobre que sofria por causa da sua condição, agora em descanso. E a diferença era que no texto, a gente está implícito que aquele que sofria nesse mundo estava guardado pelo Senhor, e aquele que estava
em regalo nesse mundo, estava debaixo da maldição de Deus. E aí, voltando ao texto, o livro de Provérbios, aqui esse texto vai nos mostrar que o destino de tais pessoas corresponde a seus planos e às suas palavras. Olha o que Matthew Henry diz: transtornados serão os ímpios e não serão mais. Eles estão em lugar escorregadio, em que o menor toque das dificuldades os derruba, como as maçãs de Sodoma, que parecem belas, porém basta tocá-las e caem no chão. Os prevaricadores e homicidas morrerão, e os retos, que conformam as suas vidas ao santo e que visam dar vida aos outros, irão viver. Por isso ele diz: a casa do justo permanecerá. E é interessante ele falar em casa, porque é a base indispensável da prosperidade sólida. É a casa, sobre a qual todos os esforços do reto devem estar alicerçados, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência, tanto no sentido espacial, na comunidade, como no sentido cronológico, para a família como um todo, quanto na sua descendência. E nós vamos ver aqui como é importante e substancial, e como essas coisas estão alinhadas com a vida do justo, a sua casa, a sua descendência, a sua família. Abra Provérbios capítulo 12, verso 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios capítulo 14, verso 11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Provérbios capítulo 15, verso 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. E olha que interessante. Abram Isaías. E por que isso? Por que ele está falando isso? Porque a salvação na vida de uma pessoa alcança a sua casa. Olha o que Isaías capítulo 56, versos 4 e 5 vai dizer. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Os eunucos não faziam parte da família, eram escravos, né? Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. O que essa linguagem está dizendo? Essa linguagem indica que a casa do justo está construída sobre um firme fundamento. A influência dele, a vida dele, abrange e envolve a sua casa, que agora é capaz de resistir às tempestades que ameaçam destruí-la. Porque a promessa do Evangelho não é somente para você, mas é para você e para os seus filhos. Ou seja, é para você e para toda a sua casa. Por isso ele fala: mas a casa dos justos permanecerá, porque ela está fundamentada na rocha. E aí, falar sobre isso, a gente lembra de Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, o final ali do Sermão do Monte. Quando ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Que homem prudente é esse? É um homem sábio de Provérbios, que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente é aquele que desenvolve essa prudência, é aquele que estende essa prudência que é bíblica, que é dom de Deus, para os seus familiares. Eles são afetados por isso. Por isso a importância da Escritura é dada a responsabilidade aos homens como cabeça dos seus lares. Eles são influenciadores. Eles são geradores de vida.
por meio do seu comportamento, por meio da sua vida, que foi alcançada pelo Espírito de Deus, influenciando suas esposas, seus filhos e toda a sua casa. Homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada na rocha. Que rocha é essa? É Cristo. Mas que rocha é essa que ele está dizendo aqui? É Cristo? Mas é Cristo pura e simplesmente? É Cristo naquilo que ele representa, nos seus ensinamentos, no seu discipulado. É esse o fundamento. Naquilo que ele ensina, naquilo que ele ensinou, naquilo que ele falou, naquilo que nós devemos andar. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Todas as vezes que o Senhor Jesus diz que ele é a rocha, que ele deve ser a sustentação, ele está falando de que sustentação? Daquilo que ele representa, da fé que nós vamos lançar nele e do que aquilo significa para as nossas vidas. Ou seja, essa fé manifestada no nosso viver. E aí isso identificado como uma construção, como um edifício, como uma casa. E ela está sustentada na palavra de Deus, que é Cristo. E olha que interessante aqui em Mateus capítulo 7. Percebam que tanto a casa do justo quanto a casa do perverso passarão por tempestades, passarão por perturbações, mas a diferença está no fim que levam, ou seja, como eles passam por essas dificuldades. E aqui a gente está vendo que a salvação sempre foi uma questão familiar na Escritura. Lá em Atos capítulo 16, versos 31 e 32, a palavra de Deus diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E depois dessa palavra, o que acontece? Eles pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles os vergões, verso 32, e os açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Ele prega a palavra, todos da casa, e todos eles recebem o Evangelho. Aí as pessoas olham assim: ah, mas esse texto aqui não fala sobre batismo infantil. Todos foram batizados. Ou você acha que não existia escravos nessa casa? Crianças? Aí o pessoal olha o passado com os olhos de hoje. Pessoas que casam e não querem ter filho, às vezes nem casam. Não casam, não querem ter filho. Uma família, como diz, uma família do novo normal. Essa expressão me dá asco. Que mostra que existe de mais ignorante, cego e medíocre na vida de um homem. Todos foram batizados. Por quê? Porque a salvação, quando vem, ela vem de forma completa. Ela vem para toda uma casa. Se você olhar o destino da família de Noé em contraste com os da sua geração, você vai ver que temos um exemplo aqui desse provérbio. A família de Noé foi preservada. Não porque eles eram impecáveis. Você vê ali que um dos ensinos, da destruição em Noé era mostrar que o pecado permanece no coração do homem, e aqueles que são salvos pela graça de Deus. Quando diz lá o texto que Moisés achou graça da parte de Deus, a ideia ali de que ele foi agraciado por Deus. Foi a graça de Deus que preservou Noé e a sua família. Matthew Henry diz o seguinte em seu comentário, ele diz assim, que a prosperidade dos justos
tem uma boa base e permanecerá. A morte os removerá, mas a sua casa permanecerá. As suas famílias serão conservadas e a geração dos justos será abençoada. Isso aqui é tão forte. Deus está dizendo que no meio do seu povo, Ele não permitirá que uma lâmpada sua se apague. É lógico que essas coisas são condicionais, não é? Você tem ali promessas de prosperidade para gerações, né? De bênçãos para gerações, mas elas são condicionais. Por quê? Porque o povo de Deus pecou e aí o juízo de Deus veio. Mas com o juízo vem a misericórdia. E aí ele lembra da sua aliança para com o seu povo. E na realidade não é lembrança para ele, mas para nós, mostrando a seriedade do juízo e das ordenanças divinas, e por outro lado, a misericórdia de Deus. E a gente vê isso na família de Davi. Em 1 Reis, capítulo 15, verso 4 a 5. Diz assim: mas por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias de sua vida, senão no caso de Urias, o Heteu. Essa é a promessa de Deus, que a sua igreja permanece, que a sua lâmpada jamais se apaga. É uma promessa. Por quê? Porque os justos estão sustentados numa rocha. E era isso que Salomão estava querendo mostrar para o seu filho. Que ele deveria continuar naquele caminho. E que se ele continuasse naquele caminho, as bênçãos advindas de Deus, elas iriam alcançá-lo. Mas se ele se desviasse desse caminho, ele iria colher sobre si o pecado, as consequências do seu pecado. Mas o Senhor jamais iria abandonar a sua descendência, a descendência dele, que se manifesta por meio de Cristo em nossas vidas. Porque aqueles que foram gerados por Cristo são gerados para a eternidade. E apesar dos seus pecados, segundo a aliança, o Senhor jamais os abandonará. E aqui nós estamos vendo o fim daqueles que são justos, comparando com o fim daqueles que não são. Interessante que o livro de Provérbios, se a gente pudesse botar um slogan na frente com letras garrafais, né, tipo aqueles outdoor, seria: siga-me, siga-me, ou faça tudo aquilo que está escrito aqui. É isso que o livro de Provérbios diz para nós. Que a nossa fé, ela deve se manifestar, ela deve se realizar por meio de nossas obras. E que nós somos chamados a executar isso, esse bom caminho. E esse bom caminho nos é revelado aqui, nas Sagradas Escrituras. Por isso, é um texto bastante prático, né? Por isso que Provérbios tem várias máximas, vários ensinamentos com relação à vida. De forma muito prática, verdades, máximas, conceitos que devem ser seguidos, por ser esse o caminho da justiça. Eu posso não saber qual é esse caminho, eu posso desconhecer, naturalmente nós o desconhecemos. E a Escritura vai nos dar conhecimento desse caminho. Por isso a leitura diária, por isso a pregação, por isso a meditação, para conhecermos cada dia mais e mais a vontade de Deus
para nós. Como servos amados, precisamos seguir e fugir daquilo que olhamos aqui, que muitas vezes praticamos, mas que demonstra o caráter da impiedade e do pecado na vida de um homem. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Pai, pela Tua palavra, pedindo, Senhor, que o Senhor esteja nos dando, Senhor, do Teu entendimento, ó Pai, para que possamos viver uma vida, Senhor Deus, que glorifique o Teu nome. Esse é o propósito, Senhor Deus, dessa nova criação. Fomos criados assim, fomos criados dessa forma, para reportarmos, para apresentarmos a imagem de Deus em nós, que está sendo formada, Senhor Deus, em nós, como a linguagem do apóstolo Paulo, despojando as coisas velhas e nos revestindo de coisas novas. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que essa caminhada seja uma caminhada contínua na nossa vida, Pai, para que possamos alcançar aquilo que o Senhor mesmo fez, alcançou para nós na cruz do Calvário. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.